Fica comigo aqui, tá? Não sai daqui não, fica ligadinho naquilo que o Senhor está comunicando nessa noite. Aleluias. Entenda nessa noite, igreja. Eu quero ministrar algo ao seu coração. Debaixo desse tema, já foi projetado aqui. O tema dessa noite é esse: aliviados. Eu ouvi um glória. Aliviados. Oh, aleluias. O Salmo 51 não é o texto principal onde eu estarei ministrando, mas o Salmo 51 retrata a figura de alguém. É claro que você sabe que o contexto do Salmo 51 foi logo em seguida quando Davi peca. Você sabe que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas ele também pecou, como eu e você. Ele também era falho, como eu e você. E o Salmo 51, ele retrata a figura de alguém conversando com Deus, onde ele expressa a sua dificuldade, onde ele expressa diante do Pai, o Criador, não conseguia administrar o pecado, porque o pecado é tudo aquilo que corrói o homem, pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus, pecado é tudo aquilo contrário que Deus sonhou para você e para mim. Amém? E não existe essa de super-homens, Wallace. Quando se trata de pecado, o pecado alcança todos. É uma realidade. E o homem, segundo o coração de Deus, passou por essa experiência. Você vai entender muito em breve aquilo que nós queremos comunicar nessa noite. Salmo 51. O salmista Davi diz assim, a partir do verso número 1: o seu início de conversa já demonstra que o seu coração ele está carregado demais, que o seu coração ele está sobrecarregado, que o seu coração ele está cheio demais. O salmista diz assim: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus. Quantas vezes você já disse essa frase? Quantas vezes você já falou isso para Deus? Deus, tenha misericórdia de mim. Você já falou isso para Deus? Sim, todos nós já falamos isso para Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Ele diz assim: olha, apaga as minhas transgressões. O coração do salmista está cheio demais. Ele está dizendo para Deus, em outras palavras: olha, está tão pesado o que eu estou carregando, está tão sufocante o que eu estou carregando. Deus, eu preciso de um socorro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Outras traduções dizem, apague as manchas da minha rebeldia, porque o pecado é rebeldia. Uau! Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Você está ouvindo o grito do desespero do salmista? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, a minha rebeldia, e o meu pecado sempre me persegue. Uau! Ele chega à conclusão no verso 4: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. Entenda que o salmista, ele não está reivindicando uma injustiça da parte de Deus. Ele enxerga que ele pecou, que ele falhou, e que aquilo que Deus está aplicando de punição a ele é justo. Não é isso que está dizendo aqui? Ele diz assim, olha, no verso 5: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Ele sabe da conclusão que ele foi gerado e concebido pelo pecado. O verso 9 ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniquidades. Oh, aleluias. O verso 10 ele diz para o Criador, ele diz para Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aleluias. E ele finaliza no verso 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Que oração sincera, que oração sincera. Por que eu estou lendo para você Salmos 51? Para você entender que muitas vezes nós carregamos muito peso. Você está comigo aqui? Muitas vezes nós carregamos pesos. Muitas vezes nós somos sobrecarregados. Você está entendendo o que Deus está comunicando nessa noite? Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus, ele não te chamou para você carregar fardos e peso. Você não pegou, eu vou falar de novo. Jesus não te chamou para você carregar fardo, para você carregar peso, para você carregar sentimentos e circunstâncias no seu coração que irão corroer, que irão comprometer o seu relacionamento. Nós acabamos de ler o homem que era o padrão, o homem que ele é destacado pela sua intimidade com Deus, o homem que ele é destacado pela sua sinceridade com Deus, a ponto dele mesmo dizer e reconhecer: olha, eu sei que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Mas nós não estamos imunes. Eu e você não estamos imunes a essas situações e circunstâncias que muitas vezes nos sufocam, trazem peso para as nossas costas. E a notícia, a primazia dessa noite é essa: Jesus, oh aleluia, Ele não nos convida para carregar fardos pesados. Você poderia ter glorificado nessa noite. Aleluias. No seu convite, Jesus ele deixa bem claro que o seu fardo é leve. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11. Abra sua Bíblia. Deus está nesse lugar, igreja. Deus está nesse lugar. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Oh, eu sinto Deus essa noite nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus te trouxe nesse lugar para você ouvir uma palavra de alívio para o seu coração, para você ouvir uma palavra que vai trazer libertação, para você ouvir uma palavra que vai edificar o seu coração. Sabe para quê? Para você seguir adiante, para você continuar nos projetos e planos que Deus tem para a sua vida. Entenda, obstáculos aparecem, situações adversas aparecem. Apareceu para grandes homens, para os chamados heróis da fé. Ou você acha que no passado era essa maravilha que é hoje? Não. Homens foram cerrados ao meio por serem fiéis ao Senhor. Homens foram torturados, crucificados, o próprio Cristo. Mas isso não tira as circunstâncias que ocorrem na sua e na minha vida. Faz parte, é do jogo. Mas a palavra que Deus tem nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 11, abra sua Bíblia. Jesus deixa muito claro o convite que Ele nos faz aqui no verso, capítulo 11 de Mateus. Aleluias. Se
você encontrou, diga amém. Jesus diz assim, olha, verso 28, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Oh, aleluias! Jesus está dizendo que você é convidado a tomar o descanso. Entenda, as circunstâncias, os problemas, ele acompanham, sim, mas você está debaixo de um convite de alguém que está trazendo para você uma novidade. Ele está dizendo assim, olha, venham todos a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você sabe o que é sobrecarregado? Sobrecarregado é alguém que está cheio até a saturação, ele está dominado por sentimentos e circunstâncias. É por isso que Jesus identificou, é por isso que Jesus, ele se compadece e diz assim, olha, venham para mim, eu sei que vocês passam por lutas, eu sei que vocês passam por provações, mas ele diz assim, olha, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, aleluias, oh, bendito é o Senhor. Quando ele diz, venham a mim, é um convite a confiar em Jesus, sabe como? De forma pessoal, não de ouvir falar, é de forma pessoal, é de forma íntima, é aceitando o convite do Mestre, aleluias, bendito é o Senhor. Você precisa entender, que quando Ele diz, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, no contexto de Mateus 11, ele se refere de forma imediata aos oprimidos, por causa do fardo, do legalismo colocado ali pelos fariseus, pelos mestres da lei. O contexto é esse. Jesus está dizendo para eles assim, olha, eram colocado um peso muito grande sobre aquelas pessoas, que elas não tinham condições de cumprir aquilo que era colocado em suas costas. O fardo religioso era grande demais. Por isso que Jesus diz assim, olha, o que eu estou oferecendo para vocês é um alívio. Nós precisamos de alívio. Quem aqui está precisando de alívio na alma? Quem aqui está precisando de um descanso na alma? Quem aqui está precisando estar aos pés de Jesus? Foi ministrado aqui recentemente uma palavra onde nós encontramos dois perfis. O perfil de Marta, preocupada demais, sobrecarregada. Jesus usa até essa expressão, você está sobrecarregada demais com muitas coisas. E ela não enxergava o natural, o espiritual, que Jesus estava representando e oferecendo naquele momento. Mas por outro lado nós encontramos o perfil de Maria, que vai ao encontro do Senhor Jesus, que se compadece dele e não sai dos pés dele. Deixa eu te dizer algo, eu estou só dando um pano de fundo, isso aqui eu não abordei nenhuma verdade ainda. Eu vou citar para você pelo menos 3 verdades que nós encontramos dentro de Mateus 11, e eu quero compartilhar com você. Eu estou apenas trazendo para você o contexto, para você entender o que estava aparecendo, o que Jesus estava comunicando ali diante dessa situação. Entenda uma coisa, aleluias, 3 coisas que nós precisamos entender, de acordo com Mateus 11 e 28, para que eu e você possamos ter um discernimento espiritual, amém? Eu e você precisamos de discernimento, eu e você precisamos de orientação, eu e você precisamos de organização espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar que circunstâncias e sentimentos
nos fazem cansar. Sim ou não? Nós lemos lá em Salmos 51 que o salmista, o homem top aos olhos de Deus, ele estava o quê? Ele estava cansado e sobrecarregado. Amém? E muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós ficamos cansados e sobrecarregados. Por quê? Duas coisas: circunstâncias e sentimentos. E olha que muitas vezes o sentimento ele cansa muito mais, o psicológico ele cansa muito mais do que um dia de trabalho pesado. Sim ou não, igreja? O psicológico ele é bombardeado, a nossa mente ela é bombardeada por sentimentos que nos sobrecarregam. E de acordo com essa palavra, eu e você precisamos entender e identificar, essa é a primeira verdade, identificar quais são as circunstâncias e sentimentos que nos cansam, porque uma coisa é fato, eu e você precisamos lidar diariamente com o pecado. Romanos capítulo 7, leia comigo Romanos capítulo 7, parece que Paulo, ele trata um pouquinho sobre essa verdade. Romanos capítulo 7, o verso 18, olha o que Paulo está dizendo aqui. Está comigo aí, Romanos 7, diga amém. Ele diz assim, olha, sei que nada de bom habita em mim. Nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Sabe por quê? Ele diz assim, olha, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Você até tem a boa intenção, você tem até a vontade de acertar, mas habita dentro de mim e de você a natureza pecaminosa, que é só o Espírito Santo que nos capacita, é só o Espírito Santo que torna esse homem mau por alguns instantes, até Jesus voltar. É o Espírito Santo que é o guia, é o Espírito Santo que é o ajudador, é o Espírito Santo que nos capacita. Mas eu e você precisamos identificar sentimentos e circunstâncias que nos sufocam, que nos sobrecarregam. Aleluias. Entenda que Mateus 11, o convite está de pé. O convite está de pé. Jesus ele fez o convite e o convite permanece. Mas a gente precisa enxergar os conflitos do coração, as guerras internas que há dentro de mim e de você. Aleluias. Bendito é o Senhor. Nós lemos agora, foi o 18 ou foi o 8? Esse é qual? 18, vá para Romanos capítulo 7, verso 8. Olha o que ele diz assim, olha. Que diremos então? A lei de maneira nenhuma, de fato, se não fosse a lei eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Observe que mesmo havendo ali algo estabelecido por Deus, a própria lei fez o homem enxergar o que era certo e o que era errado. Para você entender que eu e você, até os dias de hoje, nós estamos debaixo da graça, da graça imerecida, debaixo da minha e da sua vida, mas nós somos atacados e bombardeados diariamente por causa do pecado, e eu e você precisamos identificar, eu e você precisamos ter discernimento espiritual daquilo que está bloqueando, daquilo que está nos afastando, daquilo que está me levando para longe do princípio, daquilo que está trazendo separação de Deus ao meu coração. Oh, é forte demais. Ele diz lá no verso número 8, 7, 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Meu Deus. Você viu o exemplo de Davi e você viu o exemplo de Paulo. Paulo foi obrigado a lidar com por algumas vezes ele diz lá que ele orou a Deus e pediu que fosse tirado dele um espinho na carne.
E por 3 vezes a resposta do Senhor foi a mesma: a minha graça te basta. Deixa eu te dizer algo. A melhor forma de nós entendermos que estamos passando por momentos difíceis, que nos sobrecarregam, que nos enchem, que nos deixa a ponto de ter uma saturação, é você identificar os pontos, é você identificar as falhas, é você identificar as áreas que Deus precisa trabalhar na sua vida. Sim ou não? Porque para você chegar para Jesus, Ele conhece o seu coração, mas você vai orar para Ele, naquele momento de intimidade, você vai dizer: Senhor, olha essa área aqui, faça como Paulo, olha, o meu espinho na carne é isso aqui, Senhor. Eu não consigo lidar com isso, mas a graça está sobre a sua vida. Porque você está abrindo o seu coração, você está identificando as causas, as circunstâncias e os sentimentos. Você precisa verbalizar isso para Deus. No seu momento de intimidade, nas madrugadas, no seu cantinho de oração, é você e Deus. Não tem o pastor, não tem a pastora, é você e Deus. É rasgar o seu coração, é abrir o seu coração para Deus. Faça como o salmista no Salmo 51, ele se entregou ali sem reservas para Deus. Ele reconheceu o seu coração, ele estava gritando diante de Deus. Oh, aleluias! Jesus está dizendo: venham a mim, venham a mim. Oh, aleluias. Bendito é o Senhor. Reconhecer que por muitas vezes somos dominados por circunstâncias e sentimentos que nos prejudicam e nos sobrecarregam. Aleluias. Oh, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Entenda. Primeira carta de João, abra lá João, 1 João capítulo número 1. Leia comigo o texto. João, capítulo 1. O verso 8 ele diz assim, olha, ele está dizendo, olha, se afirmarmos que estamos sem pecado, o que nós estamos fazendo? Está comigo aqui, 1 João 1,8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, e a verdade não está em nós. Então você identificar os erros, as circunstâncias, os sentimentos que te sufocam, que trazem, que sobrecarregam a sua vida, seja o pecado que for, é um princípio bíblico. Nós precisamos apresentar para Deus aquilo que realmente nós vivemos, porque o que nós somos aqui na igreja, dentro de quatro paredes, debaixo do nosso teto, é só nós e a nossa família que sabemos como que é a verdade. Eu não estou dizendo que nós colocamos uma capa para vir para a igreja, mas você quer conhecer alguém, visite a pessoa na sua casa. É ou não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E é na nossa simplicidade diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, que nós começamos a entender o princípio da cura. Nós começamos a entender o princípio do convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus identificou, Jesus se identifica com a sua luta, Jesus se identifica com a sua dificuldade. Jesus, ele está vendo tudo, ele sabe as noites mal dormidas, ele sabe os seus conflitos dentro de casa, ele sabe o seu conflito familiar, ele sabe o seu conflito no trabalho. Jesus, ele está vendo tudo, ele se identifica com o que você está passando.
Se nós afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então é melhor reconhecer, reconheça, identifique e apresente para Deus. Sabe por quê? Olha aí, está em 1 João, capítulo 2, a verdade está aqui. Ele diz aqui, oh, aleluias. Ah, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Oh, aleluias. Deus está nesse lugar. Ele diz assim, ele diz assim, olha, capítulo 2, o verso 1, ele diz assim, olha, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem, não pequem. Se porém alguém pecar, a boa notícia é que nós temos um intercessor junto ao Pai. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo. Deixa eu te dizer algo, você confessar o seu pecado é sinal de que você está dizendo para Deus assim, olha, eu preciso consertar, eu preciso de um ajuste. E às vezes a gente precisa ser ajustado. Como que a gente é ajustado? Deus sabe. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus mecanismos. É aquela história lá do barro, lembra a história do barro? Quantas vezes você cantou, que é para a minha vida, me faça de novo. Você já cantou essa canção? Quem aqui já cantou essa canção? Seja verdadeiro. Eu quero ser Senhor amado. Sim ou não? Mas chegou a hora da gente colocar em prática. Chegou a hora de nós colocarmos em prática. Deixa o vaso quebrar, deixa Deus amassar de novo, e deixa Deus formar da forma que Ele quer. Aleluia! Aleluia! Precisamos olhar para Jesus e encontrar no seu convite alguém que se compadeceu com a minha e com a sua dificuldade. Bendito é o Senhor. Aleluias! Quantas vezes estamos com o coração cheio de conflito, destemperamento, ansiedade, amargura, dificuldade de se relacionar, difícil convivência. E deixa eu te falar algo, aqui é a parte partir do princípio de reconhecer que precisamos sim ser aliviados na alma. Mas para ser aliviados na alma, precisamos do tratamento do justo, precisamos do tratamento do intercessor, precisamos do tratamento que sabe o que é melhor para mim e para você. Você pode glorificar Jesus nessa noite? Aplauda Ele em nome de Jesus. Oh, bendito é o Senhor. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, mas ninguém disse que seria fácil. Precisamos de Jesus, precisamos do Mestre, precisamos do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, identificar as circunstâncias e sentimentos que nos cansam, que nos sobrecarregam, que nos colocam peso demais. A segunda ideia é confessar os nossos pecados a Ele. Confessar os nossos pecados a Ele. Sabe o que é isso? É a confissão que te isenta, é a confissão que te torna justo diante de Deus. Eu e você não podemos passar um dia sequer sem confessar os nossos pecados para Ele. Sabe por quê? Porque a todo instante nós erramos, a todo instante nós pecamos.
E João disse lá, que se eu e você, pastor, mas eu não pequei. Pecou sim. João está dizendo que se eu e você afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então a todos os dias, eu e você precisamos confessar os nossos pecados. Aleluias, bendito é o Cordeiro de Deus. Eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh, aleluias, bendito é o Cordeiro. Aleluias, aleluias. Ele diz assim em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Você não tem que carregar peso, você não foi chamado para carregar fardo. Ele está dizendo aqui, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não tem que carregar peso, você não foi chamado para carregar peso, meu amado. Jesus não pagou um alto preço na cruz para que você não tivesse qualidade de vida. Jesus, Ele pagou um preço para trazer sobre mim e você uma liberdade. Alguém que sabe que o pecado existe, mas alguém que sabe que no momento que eu confesso, aquele que confessa alcança misericórdia. Se você quer alcançar misericórdia, confessa para Jesus, abra seu coração para Ele e diga: Senhor, olha, é isso que tem me atormentado, é isso que tem tirado a minha paz, é isso que tem me afastado de Ti, é isso que tem me afastado dos propósitos de Deus, é isso que tem me impedido de avançar no reino, é isso que tem impedido de eu amar o meu próximo, é isso que tem impedido de eu sequer alcançar as verdades que são ministradas. Precisamos confessar os nossos pecados. Sabe aquela expressão? Coríntios fala disso, Paulo diz em Coríntios: é por isso que há muitos fracos e doentes. Você já ouviu essa expressão? Sabe por quê? Porque está retendo no coração, porque está carregando um peso que não é para carregar, está pegando peso demais. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para viver a liberdade do Espírito Santo. Você foi chamado para celebrar a vitória de Jesus na cruz. Você foi chamado para olhar para Jesus, não para olhar para o homem. Você foi chamado para alcançar maturidade. Você foi chamado para olhar para Cristo e ser colocado sobre a sua vida a inspiração. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É muito difícil, não é verdade? É muito difícil você acompanhar e você ser igual a Jesus. Mas quanto mais eu e você queremos nos aproximar de Jesus, você está pronto para isso aqui? Mas nós estamos perto da salvação. Você não pegou. Vocês estão comigo aqui? Atenção aqui, olha para mim. Quanto mais nós seguimos Jesus, que é muito difícil, ser imitadores de Jesus não é fácil, mas quanto maior a dificuldade, mais perto dos céus eu e você estamos chegando. Glorifica Jesus nessa noite. Glorifica Jesus nessa noite. Você entrou por essas portas para você receber algo de Deus, para você aplicar na sua vida. Abra seu coração. Jesus está trazendo nessa noite a cura para o seu coração. Não olha para mim, porque eu sou falho. Não olha para o pastor, olha para Jesus, olha para a cruz. Não foi eu que derramei o sangue na cruz, foi Jesus Cristo de Nazaré. Não foi o pastor que foi colocado uma coroa de espinhos, foi Jesus. Ele verteu o sangue por você. Se o pastor errar, se o homem errar, não olha para o pastor, olha para Jesus, porque Jesus pagou o preço pela sua vida. Ele canta, aleluia.
aliviados. O que falta para nós andarmos nessa terra aliviados? Se é pecado, Jesus trouxe a solução. Se é falha no caráter, Jesus tem a solução. O que falta é eu e você arregaçarmos as mangas e nos submetermos à vontade do Espírito Santo. Ou eu quero ser mudado, ou eu não quero. Ou eu quero ser crente, ou eu não sou crente. Mas não é tempo de passar, não chega de perder tempo. Jesus está dizendo nessa noite: olha, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu tenho a cura, eu tenho a solução. Não carregue pesos desnecessários. Aleluias. Bendito é o Senhor. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Você pode glorificar Jesus nessa noite. Você pode abrir a sua boca. Você pode começar a glorificar Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está nesse lugar. Aleluia. Deus está nesse lugar. Essa é uma noite onde Deus separou para curar o seu coração. O convite está em Mateus 11. Aleluia. Jesus, Ele provê descanso para a alma. É Jesus que provê o descanso para a alma. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Eu preciso ir para o terceiro ponto por causa do nosso horário. Você está entendendo o que Deus está comunicando aqui nessa noite, igreja? Sabe qual a terceira verdade que nós encontramos em Mateus 11? Primeiro, identificar as circunstâncias. Amém? Os conflitos, as guerras internas. A segunda verdade é que nós precisamos confessar os pecados a Ele. Sim ou não? É uma confissão que nos isenta. Isso é a graça. Amém? E a terceira verdade é simples demais. Sabe qual é? Aceitar o convite a descansar. Aceitar o convite a descansar. O que é isso? É o chamado à liberdade. Quem está te convidando tem a solução. Você não está sendo convidado para entrar numa barca furada. Quantas vezes na sua experiência de vida você já foi de gaiato em algumas situações aí furadas da vida, sim ou não? Quem já entrou numa furada aí? Todo mundo entrou numa furada. Sim, todos nós. Sabe por quê, pastor Luiz Antônio? Porque quem convidou não tinha condições e não tinha garantias, pastora. Mas a boa notícia, sabe qual é? Que quem está te convidando nessa noite, Elaine, Ele tem a solução. Ele tem a solução. Ele tem a solução. Aleluias. Bendito é o Cordeiro de Deus. João capítulo 4. Abra sua Bíblia. João capítulo 4. Aleluias. Oh, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus nesse lugar. Você poderia glorificar a Jesus nessa noite. Glorifica Jesus nessa noite. Ele está nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Ele tem a garantia para mim e para você. Aquele que está nos convidando tem a garantia.
Aquele que está nos convidando garante. Oh, aleluia. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Ele diz assim em 1 João capítulo 4. Olha o currículo. Esse é o currículo daquele que está te chamando. Esse é o currículo daquele que está dizendo para você nessa noite: olha, essa noite é noite de deixar o peso. Essa noite é noite de transformação. Essa noite é a noite onde você precisa voltar para casa com o seu coração absorvido, com a alma leve. O currículo dele está aqui. Ele diz assim, 1 João capítulo 4, olha, verso 9: foi assim que Deus manifestou o seu amor e nos enviou. Olha quem está te convidando, olha quem está fazendo o convite. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Quem está te convidando está habilitado a te dar vida. Quem está te convidando está habilitado a te dar o ombro na hora do choro. É aquele que tem condições de realizar o milagre. É aquele quando você olha para a solução, você não encontra mais. É Ele, é o que está fazendo o convite nessa noite. Ele diz assim, olha, nisto, verso 10, consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você está entendendo o sacrifício? Você está entendendo que aquele que está habilitando a chave da vitória para você é alguém que tem currículo. O currículo de Jesus é incontestável. Aleluia. Glorifica Jesus nessa noite, igreja. Glorifica Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus está nesse lugar. Evangelho de João, abra sua Bíblia. Capítulo 14 do Evangelho de João. Basta aceitar o convite. Basta dizer sim para Ele nessa noite. Basta dizer sim para Ele nessa noite. Evangelho de João capítulo 14, o verso 15. Leia comigo. Ele diz assim, olha, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Me ajuda aí, me ajuda aí. Você pode dar um amém? Ele diz assim, olha, eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ei, você não está só. Você não está só. Se você precisa de ajuda para trazer o seu fardo e o seu peso para Jesus, você não está só. Você não precisa carregar pesos desnecessários. Habita dentro de você, de acordo com a palavra, um espírito que conduz a arrependimento. O espírito, ele tem essa capacidade, o pastor não tem. Quantas vezes você escuta uma palavra, pastores renomados, mas o que toca o seu coração é o Espírito Santo. O que move o seu coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E para você dizer sim nessa noite, para você aceitar o convite daquele que tem o currículo incontestável, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Ele é o intercessor. Outras traduções dizem que ele é o encorajador. Aleluias!
E quando nós aceitamos o convite de se achegar a Ele, de lançar a Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, parece que 1 Pedro 5,7 diz isso: olha, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Ansiedade é um daqueles sentimentos, lá do primeiro tópico, que nos sobrecarregam, sim ou não? Yes, sim. Mas você não precisa carregar ansiedade. Você não precisa viver ansioso. Lance sobre Ele toda ansiedade. Ele está aí para cuidar. Ele cuidará de vós. Aleluias. Somos agraciados pela presença inconfundível do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Quando nós encontramos no Espírito Santo, sabe aquela canção? Nosso amigo Santo Espírito. Yes, faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Oh, Deus está comunicando nessa noite. Pessoas que precisam viver um relacionamento com o Espírito Santo. Pessoas que precisam viver um sobrenatural de Deus. Peça experiências ao Pai. Se você ainda não teve experiência sobrenatural, ora para Deus e peça: Senhor, que experiência é essa que o pessoal fala aí? Ora para Deus, para que o Espírito Santo revele a seu coração. Aí sabe o que acontece? Nós sofremos uma metamorfose espiritual, porque nós começamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos. Os nossos olhos espirituais, eles se abrem, e você começa a olhar as coisas de forma diferente. Você começa a enxergar o agir de Deus em muitas situações que você achava que era simplesmente o acaso. Deixa eu te dizer algo: não é acaso, é Deus trabalhando na sua vida. Aceitar o convite é fazer uso do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Fazer uso do Espírito Santo é gerado dentro de nós um sentimento. Sabe aquele sentimento que você sabe que você não está sozinho? Você está chorando, você está sofrendo, você está no meio da prova, mas a mão do Pai está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você não está só. O ajudador está sobre a sua vida. Naqueles momentos de dificuldade, quando você olha para Deus e pergunta algo e você não tem resposta, o Espírito Santo está ali acalentando o seu coração. É um refrigério para a alma. É isso que traz aquietação, é paz de espírito. Passamos a ouvir claramente o Espírito Santo. Isso simboliza relacionamento. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Vá para o joelho, comece a orar, comece a meditar na palavra. Crie hábitos saudáveis. Nós não passamos um dia sequer sem acessar as nossas redes sociais. E quantas vezes não dobramos o nosso joelho para ouvir a voz do Espírito Santo? Deus quer mudar esse quadro hoje. O desejo do Pai é mudar esse quadro.
aliviados. É saber que o pecado, Jesus está cuidando, Jesus já perdoou. Basta eu confessar, identificar, apresentar para Ele. Tem que confessar, aceitar o convite. Jesus está convidando nessa noite. Passar a ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo. Quando foi a última vez que você foi visitado, que você falou em línguas com o Senhor num banho, ou dirigindo o seu carro, ou no momento qualquer do dia, onde o Espírito Santo te visitou, e você chorou naquela presença? Qual foi a última vez? Não me responda. O Espírito Santo não sumiu. O Espírito Santo, ele não sumiu. Sabe o que sumiu? A nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade. O nosso desejo de ouvir a voz do Espírito Santo. Oh, meu amado, essa palavra é forte. Mas Deus trouxe os fortes aqui nessa noite. Deus trouxe os fortes. Sabe para quê? Você está pronto para isso? Para você ficar mais forte. Você recebe isso? Aqui estão os fortes, mas você se tornará mais forte. Aliviados, aliviados. Deixa eu te dizer algo. Quando você está numa trajetória, tudo aquilo que é peso te atrapalha. No início não atrapalha. Eu estou caminhando, eu estou segurando, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o peso vai te atrapalhar. E chegou o dia de você, sabe o que? Se livrar do peso, deixar o peso. Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para você se tornar mais forte no Senhor Jesus, você vai deixar nessa noite, o fardo. Em nome de Jesus, abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Isso. Chegou o momento, aleluias, isso. Todos com as suas cabeças baixas, em nome de Jesus, aleluias. Eu quero convidar a você a fazer uma reflexão. Chegou a hora. Isso. Reflita nesse momento. Oh, bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Deus. Abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça. Você foi convidado a não carregar mais peso. Você que nos assiste nesse momento, você não precisa carregar pesos desnecessários. O convite é muito claro. Se você está cansado e sobrecarregado, você precisa ser aliviado. Você precisa procurar Jesus e aceitar o convite, porque Ele tem a solução para o pecado. Ele tem a solução para as circunstâncias. Se é sentimento que está te corroendo por dentro, Jesus tem a solução. Se é qualquer sentimento que está te afastando do altar, se é qualquer sentimento que está te afastando para longe de Deus,
Deus. Ei, quem está convidando tem habilitação para perdoar. Quem está convidando tem o currículo, e o currículo de Jesus é inigualável. Ele atende todas as áreas. E nessa noite, a única coisa que você precisa é abrir o seu coração. Caixa de brincar. Deixa eu te dizer algo. Deus marca noites como essa para você recomeçar. Recomeçar não é pecado, não. Recomeçar não é pecado, não. Sabe o que é pecado? É endurecer o coração. Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. A palavra que está sendo ministrada para você nessa noite é antídoto, é remédio para a alma. A palavra é para trazer cura, a palavra é para trazer descanso. A palavra não é para te afastar do trono, a palavra não é para te afastar da presença do Senhor. A palavra é para te trazer para perto. Mas deixa eu te dizer algo. Antes, reconheça, peça perdão, aceite o convite. São 3 fases: reconheça, peça perdão e aceite o convite.